Bom dia, meu querido irmão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer tê-lo conosco nessa nova aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião. Seja muito bem-vindo. Estamos estudando nesse trimestre, na nossa revista Compromisso, o tema Doutrinas Bíblicas. Aí aparece o contrário, Doutrinas Bíblicas, razões da nossa fé. Nos dias atuais é de suma importância para a igreja novamente aprender sobre as doutrinas. Estamos sendo bombardeados por uma enxurrada de falsas doutrinas e é preciso afirmar que a nossa doutrina é fundamentada na Bíblia, Palavra de Deus, construída ao longo dos séculos, tendo os discípulos recebido diretamente do Senhor Jesus e tendo a tarefa de mantê-las, preservar a sã doutrina. E os discípulos se esforçaram para a manutenção dessas doutrinas. E o destaque vai para o apóstolo Paulo, uma de suas cartas, principalmente na sua carta aos Romanos. Ele dá bastante ênfase ao que nós chamamos de doutrinas bíblicas. Ele vai falar de muitos assuntos que é a base da nossa teologia e também a base da nossa fé. E de forma escalonada ele vai apresentando as muitas doutrinas. E hoje a nossa lição é a lição de número 3, vai falar sobre o homem, consequentemente o pecado. O tema da lição é o homem e o pecado. O texto que nós vamos ler, que vai servir de base, está lá em Gênesis, que quer dizer começo, o início de tudo. Capítulo 1, versículos 26 ao 31. Depois nós vamos pontuar algumas questões importantes para a nossa lição. Versículo 26 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A Bíblia vai falar então, nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis, sobre a criação. Nós temos a descrição minuciosa dos acontecimentos da criação. E segundo o relato bíblico, Deus criou o homem ao sexto dia, ou seja, depois de ter criado todo o universo, com todos os requintes de detalhes. Ao sexto dia ele cria o homem. E ele cria o homem com uma ênfase. Eu vou destacar, na verdade, duas ênfases. O texto que nós lemos vai destacar por algumas vezes que Deus criou o homem para dominar. Então Deus já cria o homem com essa capacidade de dominar, de sujeitar todas as espécies existentes. Ou seja, o homem é criado de forma superior ao resto da criação. Nós chamamos isso, nós afirmamos, nós dizemos que o homem é a coroa da criação de Deus, a obra-prima, que Deus fez de melhor.
chama-se homem, sentido genérico. Então Deus criou o homem, e nós sabemos o relato bíblico, depois nós vamos ler o capítulo 2, fala sobre como Deus criou o homem. E o texto também vai destacar que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus não cria um ser irracional. Deus não cria um robô. Deus não cria um avatar, nem outra coisa comum nos dias atuais. Ele cria um homem, um ser, à sua imagem e semelhança. Mas você pode me perguntar, Almiro, imagem e semelhança, não sei, talvez alguns pensem, no aspecto físico? Óbvio, claro que não. Quando o texto fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é no aspecto espiritual, somos espírito, é no aspecto emocional, temos uma série de emoções que nos diferenciam dos animais. Tem a questão intelectual, nós somos seres, né? Nós pensamos, precisamos pensar para agir, não agimos por instinto, não devemos agir, porque temos raciocínio, ou seja, nós somos criados de forma diferente. Eu acho estranho, eu tenho um cachorro, uma cachorra, estava até latindo agora, não sei se a palavra é essa, né? Mas é inteligente demais, é um Yorkshire. Mas é sim uma coisa interessante, né? Como é que aprende. Mas há quem diga que o cachorro, não vou entrar no mérito, não é inteligente, é instinto, aprende por instinto, tá? Uma série de coisas. Mas eu acho interessante, eu tenho ouvido hoje muitas pessoas dizendo que o animal, né, é melhor do que o ser humano. Discutível. Cachorro é cachorro, ser humano é ser humano, gato é gato. Não podemos misturar as coisas. São dotados de inteligência animal, aprendem, mas eles não têm o que nós temos. A capacidade de pensar, de agir, de tomar decisões, de escolher. Isso nos diferencia dos animais. Eles têm sentimentos, têm, mas eles não têm essa capacidade que nós temos, e ainda tem mais a questão espiritual. Eles não se conectam com Deus como nós. Então, há uma série de coisas que nós precisamos destacar nesse texto, que é a primeira parte, quem é um homem, gente. Precisamos hoje, e quando eu digo sempre que falar homem, estou falando na espécie, não estou falando apenas no masculino, não. Homem e mulher. Quem é um homem hoje nessa sociedade? Parece que precisamos hoje novamente reafirmar quem é um homem e quais são os seus valores. Estamos vivendo hoje, irmãos, uma sociedade onde há uma desvalorização do gênero humano, da espécie humana. Estão pegando o que Deus criou com a mais perfeita qualidade, podemos assim dizer, né? Qualidade. A qualidade é tamanha que ele vai dizer, e viu Deus que era bom. Deus viu no homem o seu principal e maior projeto e colocou nele um cérebro, uma capacidade de raciocinar, de pensar. E hoje, a julgar pelo que nós estamos vendo, não só essa desvalorização do homem no aspecto moral, no aspecto ético, no aspecto sexual, já está havendo todo um projeto para mudar o homem, exceto que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E há alguém interessado em transformar isso que Deus criou, a sua imagem e semelhança, em uma imagem distorcida. Algo que olhando diga assim, não é possível que Deus criou isso. E isso aconteceu há muito tempo atrás, não é coisa de agora. O que aconteceu é que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, como nós já vimos, deu a ele poder, domínio sobre
todos os animais. E o versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, o que nós temos no capítulo 2, capítulo 2, você pode ler em casa a narrativa, a descrição de como o homem e a mulher, né, foram criados, de que forma detalhada. A mulher criada a partir, né, da costela do homem, da costela de Adão, que é o primeiro homem. Esse primeiro homem foi criado a partir do barro, criado pelo próprio Deus, recebe alma, né, o ruá, o sopro de Deus, e ele se torna um ser vivente. Mas já estava tudo muito bom. E alguém disse: não há nada muito bom que não possa ser estragado. Aconteceu com o homem o problema, o maior problema de todos, que é o problema do pecado. O capítulo 3 do livro de Gênesis vai falar o que aconteceu com o homem, por que este homem ele perde a imagem e semelhança de Deus. O que fez com que esse homem se afastasse e perdesse a imagem e semelhança de Deus. Esse homem que a Bíblia relata que ele gozava de intimidade com Deus, Deus o visitava no jardim, conversava com este homem, e de repente este homem perde esta beleza que vem de Deus. Eu achei interessante, já vou adiantar um pouquinho, na nossa lição, onde tem assim a criação do homem na página 19, vai ter assim o propósito e o arbítrio do homem. Eu achei interessante, queria só ler para os irmãos verem que coisa interessante o autor vai falar sobre o homem. Quanto ao arbítrio, que é a capacidade de escolher, ao criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, Deus o fez um ser pessoal e espiritual, com capacidade de perceber, conhecer, compreender e, ainda que em parte, intelectualmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matérias religiosas com a mediação, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Ou seja, o homem teve, ao ser criado, ele não foi criado mecanicamente, ele foi criado para pensar e tomar decisões. Então Deus criou o homem, colocou no jardim, e agora nós vamos ver o que aconteceu com esse homem. Nós já sabemos, no capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho do livro de Gênesis. Diz o texto que a serpente, né, que era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Nós temos aqui um relato, né, da queda do homem. Deus criou o homem, dando ao homem capacidade justamente de escolha. Deus não o criou já sem condições de decidir. Não, Deus disse ao homem: vocês vão ter a possibilidade de fazer escolhas. E quando Deus coloca o homem no jardim, Deus diz a eles que eles poderiam comer das árvores
que estavam, dos frutos das árvores que estavam no jardim, mas que em determinado momento ele aponta uma árvore, se dessa árvore aqui você não vai comer, tem um fruto aqui que você não vai comer. Isso quer dizer que, na verdade, não era o fruto em si. O fruto não tinha e não teve nenhuma ação, nenhum poder sobre Eva e, consequentemente, Adão. O que nós estamos falando, o que nós queremos chamar a atenção, é que o que aconteceu aqui foi algo que não era para acontecer. É o que nós chamamos de desobediência. Ele tinha a opção, no momento, de escolher e pensar. E naquele momento, ao ser tentada por um fruto, Eva é enganada. O interessante é que houve uma sedução por parte da serpente, que provavelmente atingiu diretamente a mente, o coração de Eva. Ele estava provavelmente já há um tempo analisando e observando, e ele faz uma sedução com base na mentira. Quando Deus disse a Eva, Deus disse que se eles comessem, né, se o casal comesse aquele fruto, eles morreriam. Mas a serpente vem dizendo algo interessante, né? Ele pergunta, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele aqui já vai mudando a história, né? Não é de toda a árvore, era uma árvore. Era um fruto apenas que eles não deveriam comer. E ela engana, ela seduz Eva com uma promessa falsa, contrariando a promessa de Deus. Ela diz a Eva que se eles comessem, não morreriam. Ele estava colocando aqui em xeque a autoridade e a palavra de Deus quando disse que se comesse, morreria. Ele disse, vocês não vão morrer. É que, na verdade, os seus olhos se abrirão e vocês enxergarão, essa era a proposta, vocês enxergarão coisas que Deus não quer que vocês enxerguem. E se vocês enxergarem, vocês terão poder. Na verdade, o que ele fez foi dar a Eva, a Adão, ou seja, dar ao homem aquilo que o homem busca. O homem busca justamente esse poder. Ele busca esse poder que vem julgando ele de uma separação de Deus. Ele acha que ele pode fazer e ele pode ser semelhante a Deus, coisa que o próprio diabo tentou ser ao ser expulso. Então agora ele vem para Eva, faz essa proposta, consequentemente para Adão, de que eles seriam e teriam poder, não bastante tudo que eles tinham, todo o privilégio. Eles teriam um amplo poder, uma ampla visão. E eles, infelizmente, para nossa tristeza, eles aceitam essa proposta, e essa proposta é justamente fruto, né, é acompanhada de consequências terríveis. Ou seja, eles pecaram. O pecado consiste na rebeldia, o pecado consiste na desobediência. Eles desobedeceram à voz, à autoridade de Deus. E, consequentemente, eles foram castigados. Primeiro, o seu estado já é visto, antes não se falava disso, agora eles já veem a nudez como uma vergonha, como um pecado. E, automaticamente, Deus os castiga. Então, dessa forma, o pecado nada mais é que a separação do homem de Deus. Com isso, com essa atitude, o homem agora, que antes tinha o privilégio de estar na companhia de Deus, agora ele se vê afastado de Deus. E com esse afastamento, ele começa a produzir naturalmente
coisas que não estavam previstas, ou seja, ele começa a desenvolver com base nas suas escolhas, ele dá abertura para o pecado. E nós temos então, a partir daí, a queda do homem. O homem desce uma ladeira, um precipício, moralmente. Logo depois você vai ver que começa já o primeiro homicídio e não para mais a maldade no homem, a maldade no mundo, e essa tem crescido assustadoramente no nosso país, na nossa cidade, então, Salvador. O índice de violência com morte tem sido terrível, mas não só na violência que leva à morte, né, no caso a morte física, mas o homem está vivendo, por consequência do pecado, uma degradação moral, espiritual e física. Veja que no início eu falei que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, no aspecto moral, ético, espiritual, mas creio também que no aspecto físico, se não houvesse pecado, o homem não adoeceria, o homem não envelheceria, o homem não morreria. E o que nós vemos hoje, irmãos, nos faz pensar na importância que a igreja tem hoje na pregação da palavra de restaurar. A função da igreja hoje, creio, dentre outras, é restaurar no homem a imagem perdida. É trazer novamente o elo que falta entre Deus e o homem. E esse elo nós sabemos que existe, e nós sabemos que esse elo é Jesus Cristo. Quando eu digo que Paulo escreveu e ele consegue falar e trazer luz às doutrinas, principalmente essa doutrina, né, do homem perdido e a possibilidade de salvação, não podemos deixar de ler o capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Romanos, quando ele diz, a partir do versículo 21, Paulo 3, 21, ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E no versículo 23 ele vai fazer aquela afirmação, todos nós conhecemos, quando ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Então nós vimos que o homem ele peca, como consequência, por suas escolhas pelo pecado, ele morre. O apóstolo Paulo vai dizer que todos estão espiritualmente mortos, quando ele diz: pois todos pecaram, ou seja, todos morreram, estão afastados, estão distantes de Deus, todo homem. Não importa a sua classe social, a sua cor, não importa a sua religião, a sua nacionalidade, não importa a sua conta bancária, o homem naturalmente está afastado de Deus. E como, consequentemente, ele está morto espiritualmente, muito antes da morte física. E aí Jesus vem então como o único remédio, como o antídoto, como aquele que é capaz de novamente, e só por ele, só através dele,
é capaz de fazer com que este homem, afastado de Deus, novamente volte a ter comunhão com Deus. Isso o apóstolo Paulo então vai criar na sua carta, ele vai falar muito sobre as doutrinas que envolvem a salvação do homem, a justificação e uma série de outras. Aqui no versículo 24, ele sendo justificado gratuitamente por sua graça. Não vou me adiantar, porque provavelmente vamos falar especificamente sobre isso. Mas nós temos em Jesus, então, o cumprimento do pagamento pela dívida que nós tínhamos contraído com Deus. Ele disse: o salário do pecado é a morte. O homem pagou um alto preço, o preço cobrado foi a morte. Mas Jesus vem, e a sua missão é fazer com que esse homem, distante, separado de Deus pelo pecado, agora por meio dele, através dele, não há outro mediador. Ele é quem faz o mediador, a ponte. Mediador, a ponte, ele que faz com que nós estejamos novamente em Deus, só através dele, por meio da obra que ele fez, a começar da sua morte na cruz e da sua ressurreição, garantindo a nossa vitória e o nosso acesso a Deus. Então essa doutrina é interessante porque, embora o homem tenha pecado, embora o pecado seja, como algumas pessoas definem, né, que pecar é errar o alvo, ou seja, nosso alvo era Deus, nós erramos. O homem, não obstante o pecado, não obstante as consequências inevitáveis do pecado, não importa o estágio nem o estado do homem, a esperança para esse homem em Jesus Cristo. Queridos, eu moro aqui no Barbalha, aqui por perto, no Aquidauana, no centro da cidade. Eu percebo como as drogas têm crescido, quantas pessoas são e estão destruídas. E eu passo, às vezes, andando e olho e vejo a situação, e eu penso, meu Deus, como é que esse homem aqui foi criado à sua imagem e semelhança, e está nessa situação. Eu não digo nem no fundo do poço, já passaram o fundo do poço. Um estado de degradação terrível. Mas eu fico pensando que este homem, mesmo naquela condição, humanamente falando, sem chance, qualquer pessoa diria que ele não tem chance, ainda assim, ele pode ser restaurado, resgatado, e ter a sua vida transformada e a sua imagem física, espiritual, emocional transformada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E cabe a nós, Igreja do Senhor, apresentar às pessoas, não precisa estar nesse estado não, mas independente de estar nesse estado não, independente da sua aparência, pode ter uma boa aparência, se não tem Jesus, está perdido, infelizmente. E muitas pessoas são perdidas em nossa casa, são familiares nossos, filhos, pais, parentes, pessoas que precisam entender que não há outro caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o artigo masculino, o caminho, e sua verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Novamente, importante, irmãos, entender que o pecado aconteceu por livre-arbítrio, ou seja, por escolha do homem, mas novamente, por escolha do homem, pelo livre-arbítrio do homem, ele tem hoje a possibilidade de ser resgatado, de ser restaurado, de ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que eu, que você, possamos testemunhar, através das nossas vidas, aquilo que Deus fez por mim, por você, e que pode fazer por qualquer pessoa, que de forma livre, espontânea, abra o seu coração para receber
o Salvador Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.